Eu decidi que não poderia mais continuar naquela relação, naquela situação que estava. O divórcio foi difícil e eu saí do casamento com quase nada, exceto pela guarda dos meus 2 filhos. Sem recursos e sem o apoio de ninguém, precisei encontrar uma maneira de sustentar minha família. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Regina Feitosa e hoje, diferente dos outros vídeos que você está acostumado a ver por aqui, eu não vou trazer dicas de como você gerenciar o seu negócio. Dessa vez, eu vou trazer uma história inspiradora de uma empreendedora. Durante a minha jornada de consultoria, uma das primeiras perguntas que eu faço para o meu cliente, para a minha cliente, é como que essa pessoa começou a empreender. Não só como, mas também por quê. Por que essa pessoa começou a empreender? Quais foram as motivações que levaram essa pessoa a abrir um negócio, a iniciar um pequeno negócio? Foi uma oportunidade que ela viu ali no mercado? Era uma necessidade que ela tinha e daí ela começou a vender alguma coisa para fazer um dinheiro? Ela vem de uma família empreendedora e herdou a gestão de uma ou algumas empresas. Então, assim, para mim, para eu fazer as consultorias, é muito interessante saber como que essa pessoa iniciou no mundo dos negócios. Para mim faz todo sentido e eu vou dar sentido também ao decorrer do meu trabalho, né, das minhas atividades dentro daquela empresa. E também vai ficar muito mais fácil para mim, junto com esse empreendedor, com essa empreendedora, desenvolver os objetivos da empresa, né? Eu trabalho com planejamento estratégico, com organização, né, de empresas, planejamento estratégico. Eu trago ferramentas do planejamento estratégico para organizar a empresa como um todo. E eu sempre trabalho com objetivos, com metas, ainda que eu não faça o planejamento estratégico do negócio, mas eu sempre busco deixar alguns objetivos, né, e metas para a empresa se desenvolver. Então eu sempre procuro saber assim, como que esse negócio começou, ou seja, histórico, né, história mesmo desse negócio. Onde é que esse negócio está hoje e para onde ele vai. Então, para onde que esse empreendedor, essa empreendedora está levando esse negócio. Então, para onde ele vai, é muito importante saber de onde ele veio. Então, sempre que eu estou ali com o meu cliente, com a minha cliente, ali na primeira fase ali do diagnóstico, eu gosto de perguntar, por que você começou a empreender? Né? O que foi que te levou a empreender? E nesses 15 anos de consultoria, eu tenho escutado as mais variadas histórias e, claro, as mais variadas motivações que levaram essas pessoas a empreender. Então eu quero trazer para vocês aqui nesse canal, não sei, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não sei ainda porque essa é a primeira vez que eu estou trazendo, mas eu quero que seja um quadro fixo aqui do canal, compartilhar com vocês histórias inspiradoras de quem empreende, né? De empresários e empreendedores que já passaram por mim, que eu conversei, né? Essa primeira história que eu estou trazendo hoje, ela tem muito tempo. É uma história que sempre me acompanhou, né? Me tocou bastante. E na época, eu não tinha canal no YouTube, nem tinha rede social como tem hoje. Então eu nem pensei assim em divulgar. Na época eu tinha um blog, e eu até pensei na época em escrever isso lá. Mas acabei deixando, né? Hoje que eu tenho um canal, eu pensei, por que não compartilhar, né, com quem assiste aqui os meus vídeos, algumas histórias que sejam inspiradoras, porque a jornada empreendedora, ela é muito solitária. Claro, você vai ter parceiros, você vai ter pessoas que vão estar lhe ajudando ali, mas na hora de tomar uma decisão, é você quem vai estar ali à frente disso. Na hora de bater o martelo para dizer sim ou não para uma oportunidade, sim ou não para uma compra, decisões importantes do negócio, é você que vai estar sozinho, é você que vai estar sozinho. Então, empreender é uma atividade muito solitária. E muitas vezes a gente passa por tanto perrengue e a gente acredita que aquilo ali só acontece com a gente. Nossa, coisas que só acontecem comigo. E aí, quando você
está ali em um ambiente empreendedor e você está em contato com outros empreendedores, você começa a perceber que aquilo ali não só acontece com você, como acontece com todo mundo que empreende. Então eu pensei, vou compartilhar algumas histórias, né, com os meus seguidores, para eles perceberem que não é tão fácil assim para todo mundo, né, que não é só ele, não é só ela que passa os perrengues na sua caminhada empreendedora, né? Bom, eu escolhi essa primeira história, então como eu disse, né, quando a empreendedora, né, foi contar para mim as motivações dela para ela começar a empreender, era uma época que as redes sociais não eram como são hoje, eu nem imaginava ter canal no YouTube, tem muito tempo, mas é uma história que me tocou bastante. Então eu não pedi a ela autorização para poder divulgar a história, e claro, ainda que eu pedisse, eu iria omitir algumas informações, né, se fosse o caso, para que ela não fosse identificada, né. E aí não fiz diferente, né, eu não omiti, ou eu não pedi, né, autorização para poder compartilhar essa história. Então o que eu fiz foi basicamente um resumo da história, e em alguns momentos aqui eu dou nomes, mas logicamente, né, nomes fictícios, e também não falo lugares, né? Nesses meus 15 anos de consultoria, eu já passei por muitos lugares, não só aqui em Sergipe, que é onde eu moro, mas também em alguns estados aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, certamente vocês não vão saber de quem é essa história, né? Então, mas ainda assim, eu tive o cuidado de omitir algumas coisinhas e aí fiz um resumo. Eu escrevi aqui e eu vou ler para você agora, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Ana e eu sou dona de um pequeno restaurante no bairro onde eu moro. Minha jornada como empreendedora começou de uma maneira inesperada e dolorosa. Há 5 anos, descobri que meu marido, com quem eu fui casada por 18 anos, me traía. Essa descoberta veio junto com uma outra notícia devastadora. Eu havia contraído HIV por causa das traições dele. Decidi que não poderia continuar naquela relação. O divórcio foi difícil e saí do casamento com quase nada, exceto a guarda dos meus 2 filhos. Sem recursos e sem apoio de ninguém, eu precisei encontrar uma maneira de sustentar minha família. Comecei a vender marmitas para sobreviver. Cozinhar sempre foi uma paixão e naquele momento tornou-se uma necessidade. Com muito esforço e determinação, consegui conquistar uma clientela fiel. As marmitas que eu vendia começaram a ganhar fama pela qualidade e pelo carinho com que eram feitas. Aos poucos, consegui economizar dinheiro e, com o apoio de amigos e clientes, abri meu próprio restaurante, aqui mesmo, no meu bairro. Hoje, 5 anos depois, o meu pequeno restaurante é um ponto querido no bairro. Meus filhos me ajudam no que podem e somos mais unidos do que nunca. Através da dor e das dificuldades, encontrei força e um novo propósito. Cada prato que preparo carrega a história da minha superação e o amor pela minha nova vida. Essa é a história da suposta Ana. Eu sou consultora Sebrae também, tenho a minha própria empresa, tenho os meus próprios contratos, mas também presto serviço ao Sebrae. E a Ana foi uma dessas clientes Sebrae. Ela buscou o Sebrae para realizar uma consultoria na empresa dela, no restaurante dela, e eu fui a consultora que fui lá atender. E como eu disse no começo do vídeo, né, eu gosto de conhecer a história das pessoas, né, as motivações dela. E eu perguntei a Ana, né, por que você decidiu abrir um restaurante, né? O que foi que te motivou a abrir um restaurante? E ela me contou essa história. E, claro, aqui, como eu disse, foi só um resumo. Na época, né, que ela me contou isso, porque já tem um tempinho isso, já tinha se passado muito tempo, né? Já tinha se passado aí esses 5 anos, quando ela me contou, mas ainda assim era muito difícil para ela contar essa história. Mas eu realmente me mostrei interessada, porque eu me mostro interessada em conhecer as motivações, né, dos meus empreendedores.
e dei toda a atenção a ela, deixei ela confortável, disse a ela também que se ela não quisesse compartilhar, ela se sentisse à vontade, eu não ia achar ruim porque ela não iria compartilhar de jeito nenhum. Mas ela se sentiu realmente à vontade, me contou a história e a gente conversou um monte sobre isso. E tem mais detalhes e tudo, e ela chorou e eu chorei junto, porque eu sou essa pessoa. Trabalho com planejamento estratégico, muito número, muita coisa, mas quando o meu humano toca outro humano, é bastante sensível. Choramos juntas, né, por essa história dela, de superação, como ela falou, né, uma história de superação, porém muito dolorosa. Né? Ela descobriu, né, que tinha contraído HIV por causa das traições de marido, né? Então, para ela foi uma situação assim insuportável de continuar com aquele casamento. E mesmo saindo praticamente sem nada e sem apoio de família, né, amigos, ela decidiu terminar o casamento, né? E claro que foi um baque muito grande, emocional para ela, o término do casamento, um casamento de 18 anos. E a notícia, né, da doença. Porque a gente sabe, hoje em dia existem vários recursos, né, para quem tem, né, o vírus, levar uma vida normal. Mas é sempre um baque, né, você receber a notícia de que você tem algum problema de saúde, de que você contraiu uma doença, de que você contraiu um vírus, né? E no caso dela ainda pior porque foi pela traição, né, pelas traições do marido. Infelizmente, e não sou eu que estou falando, são os números, né, são estatísticas, muitos pequenos negócios, eles são iniciados por necessidade. Necessidade de sobrevivência. Eu preciso fazer um dinheiro, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar a conta do supermercado, eu preciso dar comida para as crianças. O emprego não tem para todo mundo e eu preciso me virar. E aí nessa de preciso me virar, eu começo aí a vender alguma coisa e isso vai, né, tendo um desenvolvimento e tenho ali um pequeno negócio. Então os pequenos negócios hoje, eles ainda se mostram, né, iniciados por alguma necessidade. E no caso de mulheres que empreendem, isso é ainda mais gritante, assim, em termos de números, né, como eu falei. Eu não trouxe aqui os números porque eu estou falando disso agora, eu não pesquisei isso para trazer. Para trazer para você a realidade disso, o número é esse. Mas eu leio muito sobre isso, né, sobre o mundo empreendedor e sobre a realidade dos pequenos negócios, a realidade das mulheres donas de pequenos negócios. Então, é ainda, né, um número alto de mulheres que começam a empreender por causa de uma necessidade, que essa necessidade foi criada advinda de uma violência doméstica. Né? Então, mulheres que saem de relacionamentos violentos, quando elas conseguem, né, se reerguer emocionalmente, elas precisam se manter os filhos, né? Precisa sobreviver e garantir a sobrevivência dos filhos. E daí vem no empreendedorismo um meio mais rápido, mais seguro de fazer renda, né? Alguma renda pelo menos. E aí, com muito esforço, dedicação e superação, esse empreendimento, né, essa renda que precisava aparecer, acaba se tornando aí um pequeno negócio e vai se desenvolvendo, né? Eu lembro que eu fiz um trabalho muito bom com ela é muito organizada, lutou muito, né, para que tudo isso desse certo. Então ela sempre manteve uma organização muito boa do negócio. E ela disse que estava se sentindo perdida, mas na verdade ela estava fazendo tudo muito bem feito. Né? Ela não estava se sentindo segura daquilo que ela estava fazendo, mas quando eu fiz ali, né, todo o levantamento de organização do negócio dela, estava tudo muito organizado, tudo muito bem feito, só precisava de um ou outro ajuste, né? Tive pouco trabalho na empresa dela, foi mais conversa mesmo e orientação empresarial, profissionalizar alguns métodos que ela utilizava para organizar o negócio e compartilhar
dessa história, que é uma história de luta, né? Uma história não é uma história fácil de ouvir, como eu falei, ela chorou muito contando, e eu chorei junto com ela, porque realmente é algo muito pesado, né? Se você gostou, deixe seu comentário. Se você não gostou, deixe seu comentário também, que é para eu saber se você gostou, se você não gostou. Aos poucos eu vou aprimorando, né, a minha habilidade de contar histórias. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então acredito que os próximos vídeos com certeza vão ser melhores. A gente precisa começar. Afinal de contas, fazer vídeos no YouTube é empreender também, né? Então deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.